O Irã e os Estados Unidos da América retomaram os ataques mútuos logo após darem a entender que estavam próximos de um acordo para encerrar a guerra. Ambos os lados falam sobre um memorando de entendimento que definirá um plano para resolver todas as questões pendentes. Mas que questões as partes têm uma com a outra, além do problema do programa nuclear? E que questões os Estados Unidos e o Irã simplesmente não conseguem resolver? Neste episódio, proponho justamente analisar com calma e em detalhes quem exige o que e por que as partes simplesmente não conseguem chegar a um acordo e continuam voltando ao conflito. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste episódio, escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo e siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. E amigos, se ao final do episódio vocês acharem que este vídeo foi interessante e útil, ficarei grato pelo apoio de vocês ao trabalho deste canal no YouTube, com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que está na sua tela. Então, nos últimos dias, antes do início de um novo ataque dos Estados Unidos ao Irã, em 26 de maio, ambos os lados estavam e continuam negociando a assinatura de um memorando de entendimento. Isso não é um acordo, isso nem mesmo é um trato, é apenas um memorando. A principal premissa dessa abordagem é que a assinatura do memorando colocará fim às hostilidades. Esse acordo prevê a retomada gradual das operações no Estreito de Hormuz e o início de um processo de 60 dias para resolver outras questões, sendo a principal delas o programa nuclear do Irã, mas não apenas essa. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, declarou que há um acordo bastante firme sobre a abertura do Estreito de Hormuz e a entrada do Irã em negociações realmente significativas e limitadas no tempo sobre questões nucleares. O acordo quadro dá às partes 60 dias para chegar a um acordo final. Mas o que acontecerá após os 60 dias se o acordo não for fechado, ninguém sabe e, por algum motivo, todos preferem ficar em silêncio sobre isso. Um acordo garantiria que o Irã nunca pudesse possuir armas nucleares e obrigá-lo a desistir do urânio altamente enriquecido. Voltando aos resultados, os resultados da compressão nuclear do cidadão Bit Nomo serão tema da próxima fase das negociações, ou seja, não agora, na fase do memorando, mas em algum momento depois. E então, no dia do ataque ao Irã, em 26 de maio, um dos funcionários da Casa Branca declarou, cito, "É importante entender que se o Irã não cumprir suas obrigações, ele não receberá nada, sem pó, sem dólares. Pudufarganji cumpriu o objetivo, enfraquece proporcionalmente. Este é o princípio de confiar, mas verificar em uma versão reforçada." O que se entende por pó é urânio altamente enriquecido. Os americanos dizem, se não entregarem o urânio, não recebem o dinheiro. Depois explico de qual dinheiro se trata. Mas os iranianos não têm pressa em falar sobre o acordo. Na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagai, afirmou: "Chegamos a um entendimento mútuo em grande parte dos temas, mas não se pode dizer que a assinatura do acordo seja iminente." Mas qual o problema? O que está em jogo e por que não chegam a um acordo? Vamos por parte. Primeiro, o Estreito de Hormuz. No sábado à noite, Donald Trump afirmou nas redes sociais que, segundo o memorando, o Estreito de Hormuz será reaberto. No entanto, vários meios de comunicação iranianos, alguns dos quais são próximos ao corpo de guardiões da Revolução Islâmica, informaram que o estreito permanecerá sob controle iraniano. Durante 30 dias, o Irã permitirá que a navegação volte ao nível anterior à guerra, mas com algumas mudanças. A seguir, uma citação de Bagai. O estreito, na verdade, já está aberto, mas para garantir um trânsito seguro, é necessário coordenar qualquer ação com as autoridades iranianas competentes. O Irã exige o fim simultâneo do bloqueio americano de seus portos em troca da abertura do Estreito de Hormuz. Mas Trump afirma que não. Segue a citação. O bloqueio permanecerá em vigor até que um acordo seja alcançado, confirmado e assinado, mas, obviamente, referindo-se a um acordo final e não a um memorando. Os iranianos dizem, não, vamos fazer na ordem inversa. Segundo, os estoques de urânio no Irã e seu enriquecimento. As autoridades iranianas insistem que as negociações sobre o urânio só podem começar depois que um acordo para encerrar a guerra for alcançado. O urânio é um combustível nuclear essencial que, se muito enriquecido, pode servir para fabricar uma bomba nuclear.
Em Teherã, afirmam que o Irã não assumiu nenhum compromisso, sob esse acordo, quanto à transferência de estoques nucleares, desativação de equipamentos, fechamento de instalações ou mesmo a promessa de não fabricar uma bomba nuclear. Nenhum compromisso, de fato. Donald Trump, por sua vez, insistiu repetidamente que, de uma forma ou de outra, o Irã terá que abrir mão do urânio altamente enriquecido que possui. Em Washington, autoridades usam a frase "sem pó, $100", descrevendo os estoques de urânio altamente enriquecido que, segundo a exigência de Trump, devem ser eliminados antes que as demandas financeiras de Teherã sejam atendidas, em particular o desbloqueio de ativos no Ocidente. Espera-se que este memorando inicial não detalhe a questão do enriquecimento de urânio e encontrar maneiras de superar as divergências entre as duas partes será uma das principais tarefas do acordo abrangente. Trump dizia que o programa nuclear do Irã era uma das principais razões para o ataque. Antes, ele afirmava que conseguiria fazer com que o Irã desistisse completamente desse programa, mas recentemente declarou que, em princípio, a suspensão do enriquecimento de urânio por 20 anos seria aceitável. Tipo, ok, eu, claro, prometi para sempre, mas tudo bem, para sempre não vai dar, vamos pelo menos por 20 anos. Terceiro, aqueles mesmos ativos congelados. O Irã, que está em uma profunda crise econômica, exige o descongelamento imediato de ativos no valor de $24 bilhões. Metade desse valor pode ser liberada após o primeiro anúncio do acordo sobre esse memorando, a pedido de Teherã, e a outra metade só após o cumprimento de todas as condições. Segundo as agências TASS e Tasnim, segue a citação. Sem a liberação de uma parte específica dos ativos iranianos bloqueados nesta primeira etapa, assim como sem um mecanismo claro de liberação garantida e contínua de todos os ativos bloqueados, não haverá acordo. No entanto, ao mesmo tempo, um alto funcionário americano declarou que o desbloqueio dos ativos iranianos só acontecerá após a abertura do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos não forneceram nenhuma garantia sobre como esses ativos, que, vale lembrar, estão armazenados não apenas na América e, na verdade, nem mesmo na América, mas em outros bancos estrangeiros, serão devolvidos ao Irã. É a mesma coisa que quando Trump prometeu a Putin reconectar a Rússia ao... Bem, e eu dizia, isso é impossível, Trump não tem esse poder, porque o sistema SWIFT está baseado na Europa, na União Europeia, é jurisdição deles. E aí Trump diz... Talvez a gente descongele, mas como vão fazer isso? Por exemplo, parte do dinheiro está congelada, digamos, na Alemanha. O prefeito afirma, não vamos devolver, e o que Trump fará é isso. Quarto, sanções. O representante do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Bagai, afirmou: em tão pouco tempo, o levantamento das sanções não será discutido, embora a exigência iraniana de suspender todas as sanções esteja no texto. Os detalhes serão definidos após finalizar o trabalho do memorando. E então, de acordo com as estimativas da agência de notícias iraniana Fars, o levantamento das sanções sobre a venda de petróleo pode trazer ao governo do Irã quase $10 bilhões em receita. Por atenção, 60 dias enquanto as negociações estiverem em andamento. No final das contas, o que vemos? Vemos que o Irã está pronto para assinar um memorando sobre o fim da guerra sem assumir quaisquer obrigações. Exige que os americanos descongelem parte dos ativos, retirem as sanções. E acontece que nesses 60 dias, enquanto as negociações estão em andamento mais uma vez, não há nenhum acordo. Eles podem receber no mínimo $22 bilhões independentemente do resultado final e dos resultados dessas negociações. 5. Mísseis balísticos do Irã. Durante o conflito, autoridades americanas declararam que os mísseis balísticos de maior alcance do Irã deveriam ser destruídos. Trump disse que o programa iraniano de desenvolvimento de mísseis balísticos convencionais está se desenvolvendo de forma rápida e acelerada. No entanto, ultimamente, como você notou, cada vez menos se fala sobre isso, ou nem sequer mencionam que a questão do arsenal de mísseis fará parte de negociações mais amplas. Embora Israel e os Estados Árabes do Golfo Pérsico o considerem uma ameaça urgente, e parece que o Irã vai acabar mantendo seus mísseis. Líbano e Hezbollah. Aqui não está nada claro se e como algum memorando vai abordar o conflito latente entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. No domingo, a agência TASS, junto com a Tasnim, informou que o texto do memorando fala sobre a declaração do fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano. No entanto,
Na terça-feira, o exército israelense, depois que os Estados Unidos retomaram os ataques contra o Irã, também realizou ataques contra mais de 100 alvos do Hezbollah no Líbano, dando a entender que estão prontos para expandir a guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também endureceu sua retórica, alertando na segunda-feira que os militares vão intensificar os ataques e aumentar a força de sua campanha no Líbano. Mas vale ressaltar que, no início deste mês, as delegações de Israel e do Líbano concordaram em estender por mais 45 dias o frágil cessar-fogo, do qual o Hezbollah não faz parte. E, de acordo com os termos desse acordo, firmado sob a liderança dos Estados Unidos, Israel tem permissão para realizar operações defensivas, o que Israel está fazendo. Portanto, como podemos ver, as negociações são realmente difíceis e, por enquanto, não há garantias de que elas levarão a algum resultado em breve. O fato de os Estados Unidos atacarem o Irã de novo mostra que a diplomacia falha. Vou encerrar por aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se neste canal do YouTube, deixe seu like e ative o sininho para não perder os novos episódios. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação usando os links e dados na descrição deste vídeo. E também dê uma olhada na descrição, tem uma pequena surpresa para você lá, especialmente para quem quer aprender línguas estrangeiras. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.